Oi turma, mais uma rodada. Vamos para mais uma aula do curso de Projeto Orientado a Objeto. Nossa versão para a disciplina de Programação 2 dos cursos de Tecnologia da Informação. Hoje a gente vai falar do ambiente de desenvolvimento Java utilizando o NetBeans. Eu aproveito para relembrar que essa aula é uma compilação do que a gente já utilizou como revisão no curso de Estrutura de Dados em Java. Vamos em frente. Hoje a gente vai falar do ambiente necessário para que a gente possa executar nossas aplicações Java. Na aula passada, nós contextualizamos a linguagem, falamos ali da história, falamos das principais características do Java. Hoje a gente vai falar do ambiente de desenvolvimento. Muito bem. O processo de desenvolvimento e execução de aplicação Java é iniciado com a digitação do código, tá? Que depois ele vai ser compilado, obviamente. Essa compilação gera o que chamamos no capítulo anterior de bytecode. Ao ser executada, essa compilação será interpretada por uma máquina virtual para então apresentar os resultados esperados aí. Para a primeira etapa do processo, qualquer editor de texto de qualquer categoria básica aí vai servir para que a gente possa fazer. Por exemplo, o bloco de notas do Windows é suficiente para que a gente consiga fazer isso. O código-fonte deve ser escrito sob alguns padrões, que são estabelecidos aí pela própria linguagem. Com o padrão aqui eu estou falando de estrutura de comando, estou falando de sintaxe. Daí isso vai gerar um arquivo com extensão .java. A extensão é um complemento de caracteres adicionais ao final do nome do arquivo ali, separado por um ponto. Ela é utilizada para que os sistemas operacionais possam entender ali que tipo de informação aquele arquivo traz e qual aplicativo ele vai utilizar para abrir. A partir desse ponto, a gente precisa de ferramentas específicas da linguagem, já que o próximo passo é compilar o código-fonte. Mas o que é compilar? Em linguagem de programação, a compilação é um processo em que o código escrito numa linguagem de alto nível é transformado em código de máquina, para que ele seja executado aí pelo computador. Em algumas linguagens, essa compilação gera um tipo de arquivo executável, aquele .exe, como é o caso do Pascal, é o caso do Delphi, por exemplo. No caso do Java, o resultado dessa compilação é um arquivo que a gente chama de bytecode com a extensão .class. E esse arquivo vai ser executado pela máquina virtual Java. Essa execução pela máquina virtual Java é uma interpretação do bytecode. O compilador primário da linguagem Java é o JavaC, ou Java Compiler. Ele está disponível no Kit de Desenvolvimento Java, que é mais conhecido como JDK. São as iniciais do termo em inglês, que é Java Development Kit. O JDK é um conjunto básico de ferramentas com que, além do Java Compiler, ele tem aí também o interpretador Java e tem outras ferramentas também. Esse kit de desenvolvimento ele apresenta também diversos exemplos aí de aplicações feitas em Java, traz aí o código-fonte das classes do Java e traz também um ambiente de execução do Java, que é o JRE, que é a máquina virtual Java. A gente já falou disso na aula passada. Veja aí a representação do roteiro de uma aplicação Java desde a sua criação até a execução. A utilização das ferramentas do JDK é baseada em programas executados a partir de instrução no prompt de comando. Nesse curso a gente vai utilizar uma ferramenta de apoio aí para o desenvolvimento, que é o NetBeans. Então a gente não vai abordar o desenvolvimento de aplicações Java através do kit de desenvolvimento básico do Java aí, tá? Um ambiente de desenvolvimento integrado, a IDE, ela apresenta uma interface rica em detalhes, intuitiva. Isso facilita muito a compreensão aí dos conceitos que a gente vai abordar ao longo do curso. Eu destaco aqui que no ambiente de desenvolvimento profissional dificilmente você vai se apegar à utilização do JDK puro para a realização das atividades. É essencial que você utilize uma IDE para que você tenha maior produtividade. Então é possível se aproveitar uma série de detalhes que fazem diferença na produção de grande porte, aí, como notificação de erro em tempo real, sugestão de correção, autocomplemento de código, teste da aplicação de linha a linha, destaque para as palavras-chave da linguagem, sabe? Isso torna mais legível, fica muito mais fácil. O NetBeans é esse software que vai fazer esse papel para a gente. Ele é um software livre, sem restrição para sua utilização aí. É uma aplicação do tipo open source, tá? Construída a várias mãos pela comunidade de desenvolvedores Java aí. E é um projeto da Sun, que atualmente é uma empresa da Oracle, como a gente já falou lá atrás também.
Essa IDE roda sob um ambiente de desenvolvimento primário. Então, antes da instalação do NetBeans, seria necessária a instalação do JDK. Eu digo seria porque a Oracle já adiantou isso, né? Já adiantou esse processo para a gente. Ela já disponibiliza aí para você uma versão para você fazer o download com o NetBeans mais o JDK. Tá? Para baixar isso é bem simples, você vai lá no Google, faz uma busca rápida, busca com os termos lá, NetBeans com JDK, veja o exemplo aí. Aí você vai fazer o download do primeiro link. Se não for o primeiro que aparecer na lista aí, ainda assim está fácil de você identificar. Basta você ir em algo parecido com isso que vocês estão vendo agora. Antes do download, você vai aceitar os termos de licença, tá? Depois é só escolher o sistema operacional que está instalado aí no seu computador e faz o download para uma pasta aí no seu computador. Quando você executar o arquivo, vai ser aberto aí um assistente de instalação que vai te guiar aí durante todo o processo, tá? Não tem segredo. Vai aceitando as licenças, vai clicando em continuar e não há problema, não há segredo. No momento que você for direcionado para as telas aí de escolhas dos diretórios, onde vai ser instalado o JDK, onde vai ser instalado o NetBeans, o assistente já vai trazer aí os diretórios padrões. Eu sugiro que você não altere nada nessas pastas aí não, até que você tenha mais experiência depois e queira fazer uma instalação personalizada, tá? Você vai aguardar aí agora alguns minutos até que a instalação seja concluída. Após esse processo, ele vai apresentar para você a mensagem aí com instalação concluída com êxito. Para acionar o NetBeans, você vai usar aí o seu menu iniciar ou vai no ícone disponível na área de trabalho. Essa é a tela inicial que já traz aí algumas possibilidades de ver demonstrações, tutoriais aí, você fazer um tour pela IDE e descobrir as novidades que tem por aqui. Navegue aí nos links, agora é hora de você explorar mesmo e entender como é que é esse processo aí do NetBeans. Pode brincar por aí à vontade. A gente vai aprender agora como criar um projeto no NetBeans. Tá? Criar um projeto nesse momento é abrir uma pasta onde você vai poder criar classes e executar essas classes. Vai permitir a você abrir aí um editor onde você vai poder digitar o código e bem tranquilo. Você vai salvar um arquivo .java que ao compilar será convertido num bytecode, que é aquele .class, como a gente viu no capítulo anterior. E aí começa a brincadeira. Muito bem, para criar o projeto você vai lá no menu Arquivo, depois Novo Projeto. Nessa janela você vai escolher a categoria Java em Projetos, Aplicações Java. Agora você vai dar um nome para o seu projeto, nesse campo aí, Nome Projeto. Mude apenas isso e deixe o resto como padrão. Especialmente deixe marcada essa opção, Criar a classe principal. Isso vai fazer com que o projeto já venha com uma classe estruturada para você começar a programar. Nós vamos usá-la na próxima aula. Observe os endereços das pastas onde seus arquivos serão salvos. Eles estão aí na caixa de texto Localização do projeto e Pastas do projeto. Clique em Finalizar. Pronto, essa é a base para que a gente possa começar a programar. Hoje nós vamos falar da estrutura de um programa em Java. Vamos fazer o nosso primeiro Hello World. Na aula passada, nós falamos do ambiente de desenvolvimento. A gente instalou o NetBeans, que é a IDE que vamos utilizar ao longo do curso. Agora é hora de codificar e entender a estrutura de uma aplicação Java. Ainda na aula passada, você aprendeu a criar um projeto no NetBeans. Siga aquele mesmo caminho e crie um novo projeto. Podemos chamar de Minha Primeira Aplicação. Observe que o nome do projeto é o mesmo nome da classe principal. Essa classe principal será o arquivo .java que será criado com a estrutura básica para que você comece a programar. Essa é uma das vantagens aí de utilizar uma IDE. Se a gente estivesse utilizando bloco de notas, teríamos que digitar tudo isso do zero. Mas aqui eu quero chamar a atenção para o nome do arquivo. Observe que as iniciais de cada palavra são letras maiúsculas e não há separação ou utilização de elementos como hífen ou underline nesse nome. Não há utilização de acentos ou de caracteres especiais. Para todas as classes Java, nós vamos identificar com esse padrão. Sempre começar com letra maiúscula e seguir com letras minúsculas, sem caracteres especiais, até que tenha uma nova palavra. Quando houver, eu começo a nova palavra com uma letra maiúscula e sigo o resto com letra minúscula. Esse padrão é chamado de camel case.
É uma denominação em inglês para a prática de escrever as palavras compostas ou frases onde cada palavra é iniciada com uma maiúscula e unidas sem espaços. A provável origem desse termo é a semelhança do contorno das expressões com as corcovas de um camelo. A letra maiúscula saltando entre as minúsculas dá essa impressão. Utilizamos isso por uma convenção. Uma convenção é um acordo, uma prática, não é uma obrigação, mas é um dos modos como os programadores em Java se identificam. O nome de uma classe é o que a gente chama de identificador. Você verá que teremos identificadores para classes, métodos, variáveis, entre outros elementos. Cada tipo de identificador vai ter uma característica. Isso é muito útil e facilita o entendimento do código. Por enquanto, guarde isso daí. O nome da classe é composto então por uma mistura de letras maiúsculas e minúsculas ao estilo camel case. A primeira letra de cada palavra que compõe o nome da classe deve ser maiúscula. E quando formos fazer o projeto, o NetBeans vai sugerir que o nome do projeto seja o próprio nome da classe principal. Por hora a gente vai manter assim. Quando você for adquirindo experiência, você pode tentar fazer modificações aí. Clique no finalizar que a ideia vai criar aí para você uma estrutura do projeto. O NetBeans vai abrir com um cenário que apresenta 3 janelas. Primeiro ele apresenta a janela que vai apresentar aí uma estrutura de pastas e arquivos, onde você pode localizar tudo que for relacionado ao seu projeto, todos os arquivos. À direita você vai ver a janela de código-fonte. É a janela onde se apresenta o editor de texto para que você faça a digitação do código e é nela que já aparece a estrutura inicial da aplicação. Voltando para a esquerda, logo abaixo, é onde se observa a janela do navegador. Nessa janela você vai poder observar os métodos, variáveis e componentes que você vai inserindo no seu código. À medida em que a gente for construindo, você vai observar isso melhor. As janelas são flutuantes. Basta você clicar na barra de título e arrastar para posicionar onde você preferir. Se você quiser fechar, clique no X, padrão Windows. E depois de fechar, para reabrir, basta ir no menu Janela e abrir novamente. Vamos ao código. Observe que da linha 1 até a linha 5 o texto está cinza e entre barras e asteriscos. Assim como tem outras partes do texto também. Isso é para fazermos comentários que não serão levados em conta quando formos executar nossa aplicação. Quando queremos fazer esses comentários em um bloco, mais de uma linha, a gente inicia com barra asterisco, coloca o texto e encerra com asterisco barra. Tudo que tiver entre essa combinação de caracteres aí, barra asterisco, asterisco barra, não vai ser considerado na hora de compilar o arquivo. Tá? Outro modo de fazer isso é como está na linha 18, são comentários de uma linha só. Esses você pode fazer utilizando apenas barra barra como marcador. Se você traduzir do inglês, vai observar que a estrutura já traz blocos específicos aí de comentários, tá? Para você identificar, por exemplo, o cabeçalho, onde você vai poder descrever sobre o que é a aplicação, você vai poder identificar o autor, você vai identificar argumentos que o método principal irá receber. Também você observa que ele diz onde inicia cada parte do código. Vamos identificar cada parte da estrutura. Em primeiro lugar, a gente tem os packages, que são os nossos pacotes. Por hora, basta você entender que o pacote é uma pasta que representa o projeto que você criou e que dentro dessa pasta estarão todas as classes relacionadas à sua aplicação. Observe que o pacote também tem uma convenção de nomenclatura, tá? Sempre com letras minúsculas, sem espaços ou caracteres especiais para separar palavras. Ao longo do curso a gente vai se aprofundar mais aí na relação com os pacotes. Depois você tem um bloco de comandos que representam a classe. Você vai observar a palavra reservada, class, que antecede o identificador da classe e identifica esse bloco como tal. Essa palavra quer dizer, aqui começa uma classe. Também observa a palavra reservada public. Ela indica a visibilidade da classe. Nesse caso, quer dizer exatamente o que a tradução sugere. A classe é pública. Se é pública, todos podem usar. Tem visibilidade em qualquer contexto. A gente vai falar mais sobre visibilidade depois. Observe que tem as chaves abrindo e fechando o bloco. Se comparar com o seu algoritmo, é o início e fim do algoritmo. Dentro do bloco da classe, você tem o public static void main e entre parênteses string args.
Essa frase toda é para representar um método. Nesse caso, é o método principal, cujo nome é main, pura tradução. O método, se comparado a uma linguagem C, por exemplo, ou até o algoritmo, ele representa uma função. Esse método recebe inclusive parâmetros, que são variáveis visíveis dentro do bloco que compõe o método. Nesse caso, o método main, o método principal, recebe uma lista de objetos da classe string. Estranho isso, né? Objetos da classe string. A string é uma classe, não é um tipo de dado primitivo. A gente vai falar disso no próximo capítulo. E antes do nome, temos o public, que representa a visibilidade. O static, você vai entender melhor esse conceito adiante. Mas em um resumo, a gente pode dizer que ele faz com que o método main não precise ser instanciado. Instanciar é falar para a memória do computador que um objeto de determinada classe passou a existir. No caso do static, ele já nasce existindo. E o void representa o tipo de retorno. Quando é void, quer dizer que não retorna nada. O método vai executar as ações para as quais ele foi proposto e não vai retornar, por exemplo, um verdadeiro ou falso. Não quer dizer que ele não tenha nenhum propósito. Ele sempre tem propósito. Pode ser, por exemplo, apenas para imprimir uma mensagem na tela, como o nosso código que vai imprimir Hello World. Esse método main é o método que dá start a uma aplicação. A partir dele, você pode ter outras classes se relacionando. Ele deve estar contido em todos os nossos projetos. Observe que ele também tem início e fim, representado pelo bloco de chave abrindo e fechando. Dentro do método main, logo abaixo dessa linha comentada, você vai inserir o nosso código aqui. Você vai digitar system.out.println, abre parênteses, abre aspas, escreve Hello World, fecha aspas, fecha parênteses e encerra com um ponto e vírgula. O ponto e vírgula encerra qualquer comando dentro da linguagem Java. Para digitar, você vai utilizar o mesmo conceito do editor de texto. Coloca na última palavra e tecla Enter. O System.out compõe o que a gente chama de objeto de saída de dados da classe System. O println que segue é um método de impressão no console após execução. Ele imprime a mensagem que é passada como um parâmetro, nesse caso o texto Hello World. Tá? Ao longo do tempo a gente vai se acostumando com esses conceitos. Antes de executar, vamos compilar. Para compilar, você vai no menu Executar e depois escolhe Compilar Arquivo, ou simplesmente pressiona a tecla de função F9. Se tudo estiver correto, você vai receber uma mensagem de sucesso no rodapé do NetBeans. Compilar é criar o arquivo bytecode para que ele possa ser executado pela máquina virtual Java. O bytecode é um arquivo .class. O arquivo .class não vai aparecer na sua janela de projetos, mas se você for no Windows Explorer, na pasta onde você está salvando o seu projeto, depois na pasta Build, e em seguida Classes, você vai encontrar uma pasta com o nome do pacote do seu projeto e dentro dela a classe que foi construída. Para executar, nós vamos no menu Executar e clicar em Executar Arquivo, ou pressionar as teclas Shift mais F6. Agora aparece para você uma janela com a saída. Esse é o nosso console. Observe o Hello World, como pedimos para ser impresso na linha do System.out. Pronto, essa é a nossa primeira aplicação. Vamos fazer agora imprimir a mensagem em uma tela gráfica ao invés de imprimir no console. Para isso a gente vai utilizar uma classe que já está disponível na biblioteca do Java. A gente vai utilizar o JOptionPane. O código é o seguinte: joptionpane.showMessageDialog, abre parênteses, a palavra null, vírgula, e o texto literal que a gente quer que imprima, Hello World. Tá? Esses são os parâmetros que a gente vai passar. Substitua a linha 19, coloca esse texto aí no lugar do System.out. Observe que a gente está usando a classe do pacote JOptionPane e o método showMessageDialog. Esse método é para mostrar uma mensagem de diálogo. Para que ele mostre, é preciso a gente passar esses dois parâmetros aí como argumentos. São os parâmetros que estão separados por vírgula, como se faz em todo método Java que tem múltiplos argumentos. Tá? O primeiro deles aí é o Parent Component.
ele indica que é o componente pai da janela de diálogo. Como a gente não criou nenhuma janela antes com essa natureza, a gente vai deixar esse parâmetro aí como null. Esse null significa de nulo mesmo, tá? O segundo é o próprio texto que a gente quer que seja exibido. Então a gente vai colocar entre aspas aí esse texto porque ele tem que ser literal mesmo. Antes de compilar e executar, a gente deve importar a classe JOptionPane, tá? Para dentro da aplicação. Você vai fazer isso na parte do código, logo abaixo a linha que define o pacote, lá no início. Import javax.swing.JOptionPane. A classe Java JOptionPane, ela oferece caixas de diálogos pré-definidas que permitem as aplicações exibirem mensagens aí para os usuários. As classes pré-definidas da linguagem Java são agrupadas em categorias de classe. Elas são pacotes como os que a gente mencionou lá no nosso projeto, tá? Elas são conhecidas como bibliotecas de classe Java ou interface de programação de aplicativos Java, a Java API. O nome dos pacotes da biblioteca Java começa com Java, quando eles representam o núcleo da linguagem, ou Javax, quando eles representam extensões a esse núcleo. A instrução import ela é utilizada para identificar e carregar classes utilizadas como programas Java. As classes importadas pertencem a pacotes do núcleo, extensões oficiais ou extensões fornecidas por terceiro. As instruções import devem aparecer sempre antes da definição da classe. JOptionPane é uma classe da biblioteca de interface gráfica do Java. Para todas as classes da biblioteca que você for utilizar, você deve importar dessa forma. Mas professor, por que a gente não fez isso para a classe System? Ela não é uma classe que usamos de uma determinada biblioteca? Sim, a classe System que a gente utilizou está dentro de um pacote de bibliotecas que a gente chama de JavaLang. Bibliotecas são esses recursos que a gente pode utilizar como repositório de função que já foram pensadas anteriormente e executadas, né? Todas as classes do pacote JavaLang são implicitamente importadas quando você cria um novo projeto. O pacote JavaLang contém classes de recursos básicos da linguagem que são necessários para qualquer aplicação Java. Por exemplo, o System serve para essa interação através de apresentação de dados aí, né? Tem classes de funções matemáticas, por exemplo, e por aí vai. Ao longo do curso a gente vai ver algumas delas. Então, tudo digitado, é hora de testar. Compile e execute. Veja que a janela se posiciona no centro com a mensagem digitada Hello World. Para encerrar, vamos usar mais um método da classe System. Digite como na linha 20, logo após o JOption. A linha system.exit, entre parênteses passando o argumento 0, ela é necessária em programas que têm interface gráfica, porque ela encerra o aplicativo Java, tá? O 0 como argumento de retorno para o método exit, ele indica que o programa finalizou com sucesso. Valores diferentes de 0 significam erros de execução e podem ser tratados por aplicativos que chamaram a aplicação Java. É isso. Na aula de hoje aprendemos sobre a estrutura básica de um código Java, onde referenciar pacotes, classes e métodos. Usamos classes da biblioteca Java também, inclusive importando a classe JOptionPane. A gente compilou, a gente executou a aplicação que rodou tanto no console quanto numa tela gráfica. Na próxima aula vamos para os operadores e tipos de dados. Até lá!